Olá! Este vídeo faz parte de uma série de vídeos em que nós abordaremos nossas experiências realizadas para a disciplina EE 641, Laboratório de Eletrônica Básica 2. Nessa primeira experiência, nós projetamos e implementamos um conversor analógico digital, com saída para modulação por largura de pulso, PWM. Esses são os materiais que nós utilizamos na experiência: resistores de diversos valores, um diodo Zener para controlar a tensão na saída do circuito, um Ampop LM324, um LED, um push button, um soquete, a placa PCB para a confecção do circuito e a placa Raspberry Pi. Os componentes terão sua explicação mais detalhada mais à frente no vídeo, conforme formos desenvolvendo a experiência. Agora, uma explicação de como funciona o amplificador operacional. Ele é um dispositivo de 5 terminais. Temos aqui a entrada não inversora, V+, a entrada inversora, V-, aqui nós temos os terminais de alimentação e aqui nós temos o terminal de saída, Vout. Agora a gente tem essa curva aqui de funcionamento, que ela funciona basicamente da seguinte maneira. Quando V+ for maior do que V-, na saída nós teremos o valor máximo de saída. Quando V+ for menor do que V-, nós teremos o valor mínimo na saída. Essa região linear pode ser desprezada, já que nós estamos utilizando um amplificador em malha aberta e ele possui um grande ganho, o que faz com que ele sempre esteja trabalhando em saturação. Aqui nós temos o circuito, nosso conversor analógico digital, e na alimentação, no terminal positivo nós ligaremos em 5 volts e o terminal negativo será ligado no terra. Na entrada inversora, nós teremos uma onda triangular de referência, que terá sua amplitude variando de 0 a 5 volts numa frequência de 250 Hz. Na entrada não inversora, teremos uma tensão analógica, que a amplitude também poderá variar de acordo com a máxima e mínima amplitude da onda triangular, ou seja, de 0 a 5 volts. Sempre que nós tivermos a tensão de entrada não inversora maior do que a tensão da entrada inversora, nós teremos 5 volts na saída. Caso contrário, nós teremos 0 volts na saída. Bom, aqui podemos ver as formas de ondas que circulam pelo circuito. No primeiro gráfico nós temos a onda triangular, que é a nossa tensão de referência, que entra na entrada inversora e ela vai de 0 volts até o seu valor nominal VPP. No caso do nosso amplificador, esse VPP é 5 volts. Já em tracejado podemos ver as tensões analógicas que entram na entrada não inversora. Em vermelho temos a tensão VA com 10% do valor de VPP, de lápis temos a tensão com 50% do valor de VPP e de azul nós temos a tensão com 80% do valor de VPP. Para cada ponto de operação VA é mostrada as saídas Vout e calculado o seu duty cycle, que nada mais é que o tempo que o circuito fica ligado dentro de um período dividido pelo tempo total do seu período. No primeiro caso, o vermelho, ele conduz de 0 a 5% de 95 a 100%, logo temos o duty cycle de 10%. No segundo caso, de lápis, ele conduz de 0 a 25, de 75 a 100, logo um duty cycle de 50%. No terceiro caso, ele conduz de 0 a 40 e de 60 a 100, logo duty cycle de 80%. Quanto maior for o duty cycle, maior o tempo conduzindo. Isso significa que teremos uma tensão média maior na saída Vout. Isso, por exemplo, pode fazer um LED brilhar com uma intensidade mais forte. Para integrar o amplificador operacional ao nosso circuito, utilizamos o chip LM324. Observando a imagem dele, podemos notar que ele contém 4 amplificadores operacionais encapsulados. E para facilitar a nossa montagem devido ao layout da placa, escolhemos o dispositivo número 4. A conexão que deve ser feita é a seguinte. No pino 4 temos a alimentação de 5 volts. O pino 11 devemos conectar ao terra. Aí podemos perceber que o pino 4 e 11 são comuns em todos os amplificadores operacionais internos, a alimentação e o terra. No pino 12 ligamos a entrada analógica VA. No pino 13 injetamos a onda triangular. A nossa saída Vout será no pino 14. Podemos ver aqui o circuito completo do nosso conversor analógico digital. Como as entradas do Raspberry reconhecem nível lógico alto em 3.3 volts e a saída do nosso PWM se dá por ondas de 5 volts, temos então que limitar esse valor para ser menor do que 3.3 volts. Para isso, nós ligamos um diodo Zener com um resistor para limitar a tensão em 3.3 volts e limitar a corrente em no máximo 10 mA.
A seguir, um pouco do trabalho que nós tivemos na montagem de nossa placa. Seria soldar o amplificador operacional na placa, porém a gente não pode soldar ele direto porque na hora que for colocar o ferro de solda ele pode queimar os componentes internos. Então a gente vai usar um soquete para não fixar ele direto na trilha. Colocaremos ele aqui para não pôr em curto, um de cada lado das trilhas. Então tá certo. Tomar bastante cuidado aqui para não deixar a solda fria e para não curto-circuitar os terminais do soquete. Aqui podemos ver a placa após a soldagem dos componentes. Para testar o funcionamento do nosso circuito, nós utilizamos os mesmos valores de tensão analógica utilizados na demonstração teórica. Aqui nós temos as formas de ondas obtidas para uma tensão analógica de entrada de 10% de VPP, 50% e 80%. Como podemos ver, para uma tensão analógica com 80% de VPP, na saída nós temos um duty cycle de 100%, ou seja, a saída sempre está em nível alto. Isso ocorre devido à saturação do on-pop. Nós fizemos uma varredura para encontrar o valor máximo para o qual a saída não fica com 100% de duty cycle. O valor encontrado foi 3,68 volts, o que equivale a aproximadamente 74% de VPP. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as simulações que nós fizemos no PSpice e comparar com as formas de ondas obtidas no caso teórico e experimental. Esse é o esquemático que nós utilizamos para as simulações do projeto. Vamos aos componentes utilizados. Nós utilizamos uma fonte de corrente contínua, um gerador de pulsos, V-Pulse, para gerarmos a onda triangular, um resistor, um diodo Zener, um terminal terra e o on-pop LM324. Vamos à configuração do circuito. Aqui nós temos a entrada analógica, que nós variaremos para obter duty cycle nas simulações. Temos aqui a alimentação do on-pop, temos a saída com um circuito limitador de tensão. No caso, nós utilizamos um Zener com uma tensão de ruptura de 4 volts, ou seja, a tensão na saída será limitada em 4 volts. Nós utilizamos esse valor porque no Spice não há com uma tensão de ruptura de 3,3 volts, que é o que nós utilizamos no nosso projeto. Aqui nós temos a fonte V-Pulse, utilizada para gerar os pulsos triangulares. V1 e V2 são os valores mínimo e máximo de tensão da onda. Esse é o período. Aqui nós temos o tempo de subida e descida da onda. E aqui nós temos o período do pulso, que seria o tempo em que a onda fica em nível alto. Nesse caso, colocamos 10 elevado a menos 15, que é um valor próximo de zero. Não foi colocado zero porque o Spice não convergeria e temos problema nos cálculos. Agora nós vamos configurar a simulação. Aqui nós colocamos o tempo inicial que nós queremos simular e o tempo final. E aqui nós colocamos o passo da simulação, que é o mínimo intervalo de tempo. Tudo pronto, podemos simular. Para calcularmos o tempo em que a saída ficou com sinal alto, nós utilizamos os cursores no PSpice. Este valor de delta indica o tempo em que a saída fica em nível alto. Com este valor, e sabendo que o período vale 4 milissegundos, podemos calcular o duty cycle. Nós realizamos simulações com diferentes valores de níveis DC na entrada analógica, assim como no caso da demonstração teórica. Para uma entrada de meio volt, correspondente a 10% de VPP, obtivemos 8,72% de duty cycle. Para uma entrada de 2,5 volts, correspondente a 50% de VPP, obtivemos 48,88% de duty cycle. Para uma entrada de 4 volts, ou seja, 80% de VPP, obtivemos 78,77% de duty cycle. Como podemos ver, os valores obtidos na simulação no PSpice foram bem próximos dos obtidos na demonstração teórica. Agora, em comparação com o caso experimental, nós percebemos que mesmo para valores próximos de 80% de VPP na entrada, nós não temos a saturação na saída.
Vamos agora fazer a integração do Raspberry Pi para a leitura do sinal PWM gerado por nosso conversor analógico digital. Esse aqui é o programa rasp_pwm.c que nós vamos utilizar para fazer a leitura do sinal PWM utilizando o Raspberry Pi. Inicialmente aqui nós incluímos as bibliotecas que serão utilizadas no programa, sendo que essa aqui, o ARMPy, é a que realiza a interface de entrada e saída no Raspberry Pi. Em seguida, definimos o pino 2 do ARMPy, correspondente ao GPIO 2 ao pino 3 do header do Raspberry Pi. Atribuímos esse valor à variável v0_in. Isso aqui configura o pino que nós vamos utilizar para a leitura do sinal PWM. Agora vamos para a nossa função main. Aqui nós fazemos a inicialização da entrada e da saída do Raspberry Pi com essa função ARMPy_setup. Em seguida nós configuramos o pino correspondente à variável v0_in como entrada, através da função pinMode. Agora vamos para esse laço for. A cada iteração nós utilizamos a função digitalRead para ler a porta v0_in. Caso nós tenhamos nível alto nela, nós incrementamos a variável RAG. Caso nós tenhamos nível baixo, nós não a incrementamos. Entre cada iteração, nós temos um delay de 1 milissegundo. Em seguida, é exibido na tela o valor da variável RAG, que equivale ao duty cycle obtido. O programa é então terminado. A princípio, esse valor de 1 milissegundo, que é o delay que nós temos entre as iterações, pode parecer que nós estamos trabalhando com uma baixa precisão, já que nós pegamos apenas 4 pontos da onda por período. Mas, como nós estaremos pegando 25 ciclos de onda, na média a precisão será aceitável. Nesse vídeo, nós podemos ver o funcionamento do conversor analógico digital integrado com o Raspberry Pi. Nós utilizamos o Raspberry Pi para medir os duty cycles correspondentes a tensões analógicas na entrada, variando de 0 a 5 volts, que são as tensões mínima e máxima da onda triangular, e nós variamos essa tensão de meio e meio volt, sendo que ela foi medida com o multímetro digital, que nós estamos vendo nas filmagens. O resultado das medições está no gráfico que estamos vendo, onde temos os pontos obtidos experimentalmente em azul e os pontos esperados pela teoria na curva vermelha. Percebemos que a medição experimental é bem próxima da teórica, exceto para valores na entrada analógica próximos de 4 volts para cima, como já havíamos concluído anteriormente. Temos aqui também um gráfico do módulo do erro percentual entre as medições esperadas e experimentais. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.